Meu aluno, minha aluna, vamos conversar então sobre mais uma carta do apóstolo Paulo. A carta desta vez é a carta de Efésios. Efésios é a carta que tratar neste vídeo, tá? É uma das cartas mais densas, mais profundas do apóstolo Paulo, e isso tem razão, tem base na temática, né? A temática da carta é uma temática que relaciona Jesus com escatologia, com o mundo, com a origem de todas as coisas e com o mundo espiritual. É uma carta densa, não é uma carta fácil. As frases da carta são longas e difíceis de compreender, dá trabalho, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, pelo menos em um aspecto da carta, para fazermos aí uma exposição. Aqui um esboço da carta, para você ter uma perspectiva de como eu a compreendo, a relação entre Cristo e a igreja planejada por Deus, a igreja dirigida por Cristo, a igreja fundada pela cruz, a igreja proclamada pelos santos, a igreja edificada pelo Espírito, a igreja vivida em família e a igreja lutadora. Então são estes temas, este é o esboço da carta. E agora eu quero dar uma olhadinha com você aqui num tópico da carta. É um tópico dela, tá? Não vamos olhar a carta item por item, mas é um tópico. Que tópico que eu escolhi tratar com vocês aqui? Esse tópico que está na tela aí para você é o tópico dos epuranioi. Os epuranióis são as regiões celestiais. A palavra aparece em Efésios 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Tem mais, deixa eu ver, cadê as outras duas? São 5, né? São 5 vezes que a expressão aparece. Olha aí, Efésios 1, 3, Efésios 1, 20, Efésios 2, 6, Efésios 3, 10 e Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, aquele texto famoso lá de Efésios 6. Então são 5 expressões, faltou só aí o Efésios 6, mas são 5 expressões da carta, da palavra epurâneo, regiões celestiais, na carta aos Efésios, tá? Então deixa eu só localizar aqui, para não ficar incompleta a informação, tá? Então Efésios 1, 3 diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A expressão lugares celestiais é uma palavrinha só, epuranioi. É 1:20, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ali, ó, a expressão aqui, céus, é epuranioi, regiões celestiais. 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E 6:10, 12 na verdade, né? 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então 6:12, faltou apenas um. Então, resumo, né? 1:3, nas regiões celestiais os crentes são abençoados com todas as bênçãos. 1:20, nas regiões celestiais, Cristo reina ao lado de Deus sobre os principados e potestades. 2:6, os santos estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades. 3:10, a igreja ensina sobre o mistério de Deus aos principados e potestades nas regiões celestiais. E 6:12, há uma luta
contra os principados e potestades ou diante dos principados e potestades, dependendo da forma como nós vamos traduzir o texto. Mas entenda que em todas as 5 ocorrências de regiões celestiais, o tema são os principados e potestades, tá? Cada uma das 5 ocorrências agora. Primeira ocorrência, 1:3, indica que nas regiões celestiais, ou seja, nos epurâneos, os cristãos já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O verbo aqui, tá? Bendito Deus e Pai que nos tem abençoado. Este verbo aqui, a tradução tem abençoado não é a mais interessante, porque o verbo é aquilo que no grego chamamos de auristo, que é uma ação já completa, ação já definida. Então, uma forma talvez mais interessante de traduzir seria que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, tá? Efésios 1:20 e 22 menciona as regiões celestiais novamente, só que descreve que nas regiões celestiais, Cristo reina sobre os principados e potestades. Os principados e potestades estão abaixo de Cristo. O texto diz que Cristo está à destra de Deus, acima dos principados e potestades. As formas verbais também estão no auristo, tá? Cristo operou em Cristo, levantou Cristo e assentou Cristo à sua destra. Todos os verbos estão no formato do auristo, verbos com ações já realizadas, completadas em algum momento. Efésios 2:6 pega o que o texto já falou sobre Cristo e sobre as regiões celestiais e aplica nos crentes. O texto diz que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. 2:6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O texto aplica aos crentes o que ele já disse sobre Jesus. Então, se Deus fez em Cristo a obra da ressurreição, da glorificação, entronizou Cristo ali à sua destra, acima dos principados e potestades nas regiões celestiais. Agora ele faz em Cristo a mesma coisa com os crentes. Os crentes também foram ressuscitados por Deus espiritualmente, assentados por Deus nas regiões celestiais espiritualmente, para governar com Cristo espiritualmente ali nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, né? Podemos imaginar que Cristo está acima dos principados e potestades e os crentes estão debaixo do pé dos principados e potestades. Não faz sentido nenhum, né? Efésios 3:10 agora é uma fala sobre a igreja. O texto diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Parece que a igreja ensina alguma coisa aos principados e potestades nas regiões celestiais. Que tipo de conhecimento é esse? Nós podemos deduzir a partir da carta de Efésios, que é a obra de Deus, a obra de amor de Deus. A maneira como Deus amou o mundo e operou no mundo através de Cristo Jesus é conhecida por meio da igreja, através da igreja, dos principados e potestades. Eles aprendem o que é amor, o que é graça, o que é misericórdia de Deus, por causa da obra que Deus fez na igreja. A igreja não está necessariamente falando com os seres celestiais e ensinando coisas para eles, mas pela existência da igreja, eles aprendem o tamanho da graça e do amor de Deus. 6:12 é o último versículo, aquele talvez o mais emblemático, o mais conhecido, e fala de um confronto e de uma luta, tá? As referências anteriores todas as 4 anteriores, são de domínio, de bênção, de poder, de vitória nas regiões celestiais sobre os principados e potestades. E de repente 6:12 coloca um conflito com os principados e potestades. Por isso eu acho que é interessante você refletir 6:12 à luz de todas as referências anteriores de principados e potestades e de epurânio. Porque o Paulo não se contradiz. Paulo é coerente. Então alguém que está insistentemente dizendo que é reino, é governo, é autoridade, de repente vai se contradizer, não faz sentido, não? A letrinha ficou muito pequenininha.
Deixa eu tentar aumentar essa letra aqui para você. Olha aqui, ó. Vou tentar aumentar essa letra aqui para você. Senão você não vai conseguir ler o slide, não ler o slide, não vai entender apropriadamente, né? Ó, vou aumentar aqui rapidamente e você... Ó, que beleza, ó, já está quase pronto aqui, ó. Olha só. Aí. Veja como é que ficou melhor. Olha aí, olha que beleza. As outras cartas do Paulo já exortam que o crente tem que vigiar contra as ciladas do diabo. Você encontra isso em outras cartas paulinas. Efésios 4:27 diz para não dar lugar ao diabo, não permitir que ele haja. Então veja que nestas passagens a questão não é brigar com o diabo, a questão é resistir. A questão é promover resistência. Não é sair por aí batendo boca com o diabo, conversando com o diabo, fazendo guerra com o diabo, porque esse não é o papel da igreja. A igreja prega o evangelho. O papel da igreja é pregar o evangelho. Só que enquanto ela prega o evangelho, ela faz oposição ao diabo, ela enfrenta o diabo, ela resiste ao diabo. E aí o que o crente precisa ter é discernimento para poder resistir às estratégias, às táticas, às malícias do diabo. A própria descrição da armadura de Deus aqui em Efésios 6 é uma pista para a gente entender a forma como o crente faz guerra contra principados e potestades. Porque todas as armas, todos os instrumentos da armadura que aparece aqui em Efésios 6, 10 em diante, são instrumentos de defesa. Capacete, escudo, sapato, negócio peitoral e inclusive a espada. Você deve ter ciência que existiam dois tipos de espada ou termos usados para descrever uma espada no tempo de Paulo. Um termo era usado para falar de uma espada de ataque, outro termo era usado para falar de uma espada de defesa. Um soldado naquela época poderia empunhar uma espada de ataque e para esse soldado que ia atacar com a espada, o escudo era pequenininho. Então ele carregava um pequeno escudo e uma espada grande para poder atacar o adversário. Agora havia aquele soldado que tinha um outro papel na guerra, que era defensivo. E esse soldado, ele carregava um escudo enorme, quase o tamanho dele, e uma espada pequena. Essa espada pequena era a espada de defesa. Talvez o máximo que ele viesse a fazer uso dessa espada seja para poder cortar as flechas que atingiram o seu escudo. Esse é o soldado que defende. Ele tem um escudo enorme, um escudo grande, uma espada menor, quase uma faca. E o outro soldado, ele tem um escudo pequenininho que ele carrega aqui no punho, amarrado ao punho, amarrado aqui ao braço, e uma espada maior. A espada que aparece aqui na carta de Éfeso é uma espada de defesa. Então não há nenhum instrumento de ataque, indicando para nós que não é tarefa da igreja sair por aí brigando com o diabo, brigando com os principados e potestades. A tarefa da igreja é resistir. Resistir. A luta da igreja é resistir ao diabo. E ele vai fugir da igreja. Esse é o papel aqui da armadura de Deus. Vamos parar por aqui então. Nós voltamos a conversar sobre outros assuntos numa próxima. Até lá, se Deus quiser.